Olá, amigos, os médicos do trabalho e todos que estão interessados no ler, comer e ouvir. Estamos entrando um pouquinho atrasado, mas é hora do almoço. É hora também da gente ter um pouco de reflexão com problemas relacionados à saúde, em particular com a saúde do trabalhador. Muito bem, no dia 4 de março foi o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Eu sei que a grande maioria dos colegas já estão trabalhando este tema na maioria das empresas. Todo mundo sabe perfeitamente das complicações pertinentes à obesidade, as cardiopatias, a hipertensão arterial, o diabetes, doenças que podem perfeitamente aumentar com o aumento da obesidade no mundo. Falar na questão epidemiológica é fundamental. A obesidade é uma doença crônica que afeta 1 bilhão de pessoas no mundo. Em relação ao Brasil, vale destacar que a situação é alarmante. Hoje, mais de 30% da população brasileira adulta já tem obesidade. 68% apresenta excesso de peso. O índice de massa corpórea alterado. Muito bem. A mortalidade global por obesidade alcança aproximadamente 4 milhões de mortes todos os anos. 4 milhões de mortes todos os anos. Isso segundo a ONU. Risco de morte por obesidade é algo alarmante no mundo inteiro. E aí eu gostaria de destacar um tema da maior relevância. Em 2020, nós tivemos a pandemia da Covid-19. E fique sabendo vocês que o número de óbitos por Covid-19 foi maior entre os obesos. A obesidade, ela contribui em muito para o aumento da mortalidade por infecção. Como é que podemos explicar o aumento da mortalidade por infecção na relação com a obesidade? É fundamental, importante para você colocar em palestra para os trabalhadores. Evidente, e vamos falar aqui num linguajar científico, e lá no momento que você faz a palestra para os trabalhadores, você tem que ter um meio de destacar a questão da relação da obesidade com a pneumonia, com as infecções pulmonares. Muito bem. Estudos revelam que pessoas com obesidade têm um risco de 70% maior de serem hospitalizadas por doença infecciosa. Repare bem o que nós estamos aqui falando. Podemos estimar que 1 a cada 10 mortes por infecções do mundo esteja ligada à obesidade. Então vamos lá.
A obesidade, ela vai aumentar o conteúdo de adipócitos. Os adipócitos são células gordurosas. Estas células gordurosas crescem e se tornam disfuncionais e começam a secretar grande quantidade de substâncias inflamatórias. Entenderam isso? Obesidade aumenta o número de adipócitos, células gordurosas. Estas células gordurosas crescem e se tornam disfuncionais e começam a secretar maior quantidade de substâncias inflamatórias, que eu chamo de adipocinas. Podemos destacar adipocinas como o TNF, o IL-6, as lepectinas. São todas substâncias inflamatórias que são secretadas em grande quantidade por células adipócitas. Na verdade, o obeso, ele possui uma formação estúpida de corpos, de células inflamatórias. O obeso é um corpo inflamado. Isso determina um permanente alarme do sistema imunológico. O sistema imunológico é enganado. Ele pensa que está acontecendo infecção e permanece atento, funcional, o tempo todo no obeso. Muito bem, aí o sistema imunológico, vou colocar entre aspas, cansa. As células de defesa ficam cansadas. E o sistema imunológico, quando agredido, responde mal às ameaças das infecções. Os macrófagos. Hoje, macrófagos se tornam ineficientes. Não trabalham. Não atuam nas infecções. Os neutrófilos, colocando entre aspas, se tornam preguiçosos. Há um desequilíbrio de linfócitos T. E tudo isso favorece a instalação das infecções. O pulmão do obeso, ele tem um aumento de permeabilidade epitelial e do estresse oxidativo. Isso facilita a entrada e a disseminação de agentes agressores, como foi o caso em 2020 com o vírus da Covid-19. Então, frequentemente você tem paciente obeso que faz uma cirurgia e o risco de infecção é maior no pós-operatório. Veja bem a importância do trabalho da prevenção da obesidade. O estado inflamatório no obeso é constante. Vai acelerar o envelhecimento do sistema imunológico. O sistema imunológico de uma pessoa obesa pode funcionar como o sistema imunológico do idoso. Então ele vai fazer pneumonia com mais facilidade, mesmo sendo um adulto jovem. E ele também responde mal às vacinas. Os estudos estão cada vez mais revelando que este processo inflamatório permanente e esse alerta permanente do sistema imunológico no obeso
favorece também uma resposta das vacinas com deficiência. Muito bem. Os impactos da obesidade na saúde do trabalhador é um brutal absenteísmo por hipertensão arterial, por diabetes, por síndrome metabólica, favorecendo outras complicações. O presenteísmo, a redução da capacidade para exercer a atividade laboral e da qualidade de vida do trabalhador. Cabe alertar que os fatores socioeconômicos e ambientais podem influenciar na instalação da obesidade. A insegurança alimentar é o motor da epidemia de obesidade. O uso abusivo das bebidas açucaradas, os doces, os alimentos ultraprocessados, a diminuição do uso de frutas, verduras, legumes, cada vez mais favorecendo a instalação de obesidade. Muito bem. Este alerta focando a facilidade das infecções nos obesos foi o ponto mais importante deste ler, comer e ouvir. Perfeito? Vamos estar neste final de semana, o próximo final de semana, nós vamos estar em Curitiba. Então não vai ser possível, provavelmente, o ler, comer e ouvir, que eu vou estar no avião. Nós teremos um evento em Curitiba, onde eu estarei falando do PCMSO e a identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Se o colega, principalmente, é do sul do Brasil e quiser fazer a inscrição, entre no site do Inquality. Bom fim de semana para todos. Um abraço.